Ansiedade na infância. É extremamente comum a gente ter crianças ansiosas, tanto com diagnóstico de ansiedade, quanto uma emoção comum e natural de nós termos em toda a nossa vida. É sobre isso que a gente vai conversar. Meu nome é Natália Eringer. E meu nome é Ariadne Abud e esse é o Infância Consciência. Ansiedade, transtorno ou emoção? Dois, né, amiga? Na verdade, o que é o transtorno de ansiedade? É uma ansiedade mais elevada, se a gente fosse colocar num termômetro ali, né? Uma ansiedade. A ansiedade, na verdade, é uma emoção que ela nos ajudou muito evolutivamente a desenvolver, né? Pra gente identificar os perigos, pra gente antecipar algo de ruim que possa acontecer. Então, ela nos ajuda, ela nos previne, né? Se a gente não sente ansiedade, talvez a gente se coloque mais em situações de risco. Isso. Então, a ansiedade é essa emoção, né? Que a gente está muito vulnerável ao ambiente, às emoções desagradáveis. A gente tem essa percepção, esse estado de alerta, percebendo ali perigo. Sempre isso está voltado para o futuro. A ansiedade é essa emoção que está voltada ali para o futuro. E o medo é uma emoção muito próxima, mas ele envolve muito mais situações eminentes e reais. E a Isso, ansiedade envolve mais situações futuras. Então, é uma isso. emoção normal, é natural do desenvolvimento que a criança tenha medos. Então, ela tem medo de altura, ela tem medo de se separar dos pais, isso é natural. No Uhum. entanto, em algumas situações, isso começa a ter um impacto na vida da criança, porque a ansiedade, ela envolve um afastamento, né? Onde eu quero me afastar, fugir daquela emoção que está me causando esse desconforto. E quando eu Exato. tenho ativação aí de ansiedade, quer dizer que eu estou me sentindo ameaçado. Então, o meu cérebro aí, ele envolve ativação de áreas que vai envolver luta ou fuga, porque, Uhum. opa, a minha sobrevivência está sendo ameaçada. É Então, eu isso vou mesmo. decidir, eu vou lutar ou eu vou fugir. Ou congelamento, né? Eu paraliso e eu Exatamente. não consigo fazer Uhum, nada. uhum. É interessante que, assim, o medo é uma emoção básica. Vamos pegar o filme do Divertidamente, que tem as Aham. emoções básicas, até saiu dois ali, a gente tem É. lá as emoções básicas. O medo é uma emoção básica. Ele Uhum. nasce ali com a gente, todas as emoções nascem ali com a gente, nos ajudam a sobreviver, né? A ansiedade é como se fosse o primo do Primo. medo, né? Ou Uhum. seja, aquele parente muito próximo, ou irmão, primo, irmão ali, que tá sempre junto. Então, se tem ansiedade, certamente tem medo. Então, Uhum. quando a gente fala em ansiedade, a gente pode também traduzir um pouco para preocupação. Preocupação. Porque o Uhum. que que é ansiedade? A preocupação de um evento futuro. E aí eu Uhum. queria distinguir dois conceitos importantes que os pais confundem muito, que é a ansiedade na infância. Porque eles chegam pra gente e Aham. falam assim: tá sempre Ah, ansioso. já até sei o que você vai falar. É, tá sempre ansioso. Tá ansioso com a festa da escola, tá ansioso com o Aham. aniversário dele, tá ansioso que vai no Beto Carreiro no final de semana, e tá sempre assim, ah, que horas são, que hora que a gente vai, não sei o que, sempre Uhum. nessa ansiedade. Pois eu digo pra vocês, isso não é ansiedade. Isso Isso é é uma expectativa, né, expectativa. de um evento positivo, de algo: "Ai, meu Deus, isso vai Uhum. chegar". A ansiedade e a expectativa, elas são diferentes, porque a ansiedade envolve preocupação com Uhum. eventos e com desfechos negativos, ou seja, Sim. a pessoa se preocupa com o que vai acontecer e geralmente tem um desfecho negativo. A expectativa, eu tô na expectativa, ou seja, estou muito animada, empolgada, ou seja, a emoção base é outra, que a gente falou do medo, que é a emoção Sim. básica do medo Aham. da ansiedade, mas a expectativa é a euforia, é a É alegria alegria. ali. Então, assim, eu sei que vai ser tão legal o meu aniversário que eu não vejo a hora que ele chega. Eu sei que vai ser Aham. tão legal no parque, ou na Disney, ou em qualquer lugar, que eu não vejo a hora que chega esse momento. Ou seja, eu Uhum. sinto aquela afobação boa. Eu fico imaginando o quanto vai ser legal quando eu chegar, eu fico imaginando quanto vai ser legal quando aquilo acontecer, que é diferente da A ansiedade, ela ansiedade. vai envolver uma vulnerabilidade para Aham, perceber emoções desagradáveis ou estímulos desagradáveis no ambiente. Então, exato. ela envolve esse desconforto. Uhum. Algo ali me gerou uma ameaça, me gerou um desconforto emocional e eu fico preocupado com isso. E eu tenho a tendência de querer me afastar Uhum. desse estímulo. Exato, A não vou. excitabilidade, né? A É. expectativa é diferente. Eu quero que chegue, eu Ah, eu quero não me vejo a hora. aproximar. É, tipo, a gente vai viajar, nossa, que legal. Isso é muito bom. Agora, a cabeça de um preocupado quando vai viajar é: e se lá chover? E se não chover? E se a reserva não tiver concluído? Uhum. E se a gente for roubado? E E se se? alguma coisa acontecer? Sabe, sempre no e se e com desfechos negativos. Veja bem, isso não é necessariamente ruim, Sim, porque porque isso me te ajuda a ajuda a preparar. preparar para problemas, né. Né, por exemplo, se eu imagino que nessa viagem possa chover, eu vou levar guarda-chuva, ou seja, me Sim. previno. Se eu imagino que pode dar algum problema no embarque, por exemplo, tô Uhum. viajando com a Eu vou
conferir criança, meus vou conferir os documentos. documentos. Então, a ansiedade, ela é uma emoção que é nossa amiga. Ela só é um problema quando ela está muito intensa, porque aí ela traz E tá prejuízo. desproporcional àquele Uhum. evento, porque a emoção do nosso cérebro, ela tem essa função de preparar o nosso corpo para a ação. É. Se eu não fico ansioso frente a uma aula que eu vou dar, eu não vou me preparar com antecedência. Então, Aham. eu vou ter um comportamento mais displicente frente àquele estímulo. Então, a Exato. ansiedade, ela é positiva, ela nos deixa em alerta para nos preparar. Isso auxilia nos nossos desfechos positivos. No Exato. entanto, se ela aparece em todos os momentos, numa grande intensidade, e isso começa a impactar, eu começo assim: "Ai não, eu acho que eu não vou para aquela viagem, porque tá dando na meteorologia que vai chover". É. E aí eu começo o E quê? aí Me eu posso me afastar, machucar, e aí alguma coisa pode acontecer no meio da e às estrada, vezes eu fica não muito curto a perigoso. viagem ou eu Aham. deixo de ir, porque aquilo ao invés de ser algo positivo, foi algo que se tornou aversivo estar ali naquela viagem por tantas preocupações, tantos "e se? E se?". Exato. Você falou uma coisa que me lembrou de um exemplo muito bom para explicar sobre isso, Aham. ó. Por exemplo, crianças e adolescentes, a grande preocupação deles são, as questões relacionadas à escola. Uhum. Geralmente a ansiedade vai começar a aparecer quando começa a aparecer os exames, as provas da Provas. escola. Então vamos supor, a ansiedade, ela nos ajuda, a gente já sabe isso, certo? Então, se o seu filho se preocupa com a prova, isso é bom, porque vai fazer com Uhum. que ele estude. Sim. Agora, se ele se preocupa demais com a prova e com se ele vai tirar nota boa, se ele não vai tirar, tendo pensamentos de eu não vou conseguir, não vou dar conta, não sei fazer Uhum. isso, eu não estudei o suficiente, não sei o que, ele vai sobrecarregar o A sistema nervoso, a memória de memória, trabalho. aham, porque a Porque ansiedade ele ela vai vai ficar abrir, ruminando ela ali, vai né. trabalhar no córtex pré-frontal. Então, planejamento, acesso à memória de trabalho, ou seja, a memória mais recente dele, de coisas que ele acabou de estudar para essa prova, por exemplo, de resolver problemas, vai ficar tudo prejudicado, por quê? Porque a ansiedade vai sobrecarregar e a E a dificuldade ansiedade que ele vai envolve isso, né, ter, essa ruminação de essa pensamento. ruminação, aí ele vai Então, como a ficar. nossa memória de trabalho, ela é ali limitada, Uhum. enquanto eu tô pensando assim: "Nossa, eu não vou conseguir essa prova, eu não estudei o suficiente", era para eu estar ali conseguindo acessar os conhecimentos ou pensando no que eu li. E aí eu começo a ter também, sintomas de desatenção, ou Uhum. ter dor de barriga na hora dessa prova, e isso É, impactar realmente o meu desempenho. exatamente. E aí, a ansiedade deixou de ser uma amiga para se tornar quase que uma inimiga, né, porque Sim. aí a criança estudou, se dedicou e ela não consegue ir bem na prova. Por quê? Porque ela ficou muito Ou ansiosa. dá aqueles brancos, Dá né. aqueles brancos, porque o sistema nervoso está sobrecarregado com as preocupações. Então, no Uhum, momento que ela recebe a prova, ela já ativa nela. E uma coisa interessante de falar também é que a ansiedade ela é rica em sinais, que é diferente da depressão, que é rica em uhum, sintomas. Que são sinais? São aquelas coisas que a gente consegue observar mais, né? Taquicardia, tremedeira, suor. sudorese, né? A gente consegue visualizar que a pessoa está ansiosa pela respiração, pelo jeito que fala, às vezes dá uma gaguejada e, tipo, começa a tremer e aí você, ou seja, é um tipo de transtorno que ele é muito Uhum, rico em sinais. A pessoa consegue observar no outro que ela tá ansiosa. A gente fala assim: "Calma, respira comigo, percebi que você uhum. tá muito ansioso". E nos pequenos também, a gente consegue perceber essa ansiedade com medos muito intensos na primeira infância, e às vezes também uma ansiedade de separação maior do que propriamente o que a gente espera no desenvolvimento. Então, com os maiores a gente vê isso muito na escola, nas provas, e às vezes nos menores a gente já vê sinais de uma inibição comportamental. Então, é aquela criança que tem dificuldade de explorar o É. ambiente, mais inibida, uma criança que tem dificuldade de conseguir se separar dos pais, Uhum. uma criança que é natural que a criança tenha medo de monstros, mas essa criança tem um medo muito grande que ela não consegue mais não dormir com os pais, é Exato. uma criança que às vezes ela tem um medo de monstro hoje, amanhã ela tá tendo medo de água, e são Uhum. medos que impactam em todo o entorno familiar. Ela Uhum. não consegue brincar com os colegas, ela precisa da presença dos pais. Agora é um medo intenso de água, e não é só a presença dos pais que acalenta essa criança, isso vai fazer com muitas vezes que os pais deixem de ir em ambientes que têm aquele estímulo, Uhum. causando aí um impacto familiar muito grande, tendo esse perfil que envolve uma inibição comportamental na primeira infância, envolve uma criança, às vezes, que tem uma dificuldade de explorar também ambientes, sendo alguns fatores de risco na primeira infância para o desenvolvimento de ansiedade também. Exatamente. Então, esses são alguns sintomas de ansiedade, né, que a gente consegue observar.
para diferenciar, então, a ansiedade de expectativa, a ansiedade normal e a patológica. Então, quando a gente vê prejuízo na vida, né, do indivíduo, é o momento da gente buscar ajuda, né? Então, Uhum. a gente percebeu que essa ansiedade está muito elevada. E a psicologia, ela vai ter as ferramentas que é Sim. capaz de ajudar a lidar com os pensamentos, Uhum. com essas ruminações, ensinar a criança a relaxar, né, entre outras coisas, para que ela consiga se Hum. desenvolver bem, apesar da gente sentir ansiedade o tempo todo. A gente não vai eliminar a ansiedade, a gente quer que ela conviva com a ansiedade de uma maneira mais saudável. Sim, eu lembrei de uma outra questão importante na ansiedade, que são os pais. A ansiedade, a forma que normalmente a gente lida com uma emoção desagradável é nos afastando daquele Uhum, estímulo, que seria a procrastinação, né? Aquilo dali me causa tanto desconforto que eu me afasto e por sim, um processo de reforçamento negativo, eu acaba funcionando, porque aí eu me afastei daquele estímulo que me causa esse desconforto. É isso que acontece na ansiedade. Eu começo a ter uma habilidade de enfrentar emoções desagradáveis por fuga e esquiva, me esquivando, me afastando daquilo dali. Essa é a forma que uma pessoa ansiosa enfrenta os desafios, porque tudo começa a causar ali sintomas intensos de ansiedade. Só que se eu tenho também pais ansiosos, os pais ansiosos, eles acabam reforçando a minha estratégia de enfrentar. Então, sim. se eu tô ali num parquinho e eu começo a achar que aquele parquinho é perigoso demais para mim, eu falo: "Ah, Uhum, não, mamãe, eu não quero brincar". uhum. Os meus pais, se eles são ansiosos, eles reforçam essa estratégia que não é uma estratégia funcional para todos os momentos. "Não, É, tudo bem, é perigoso mesmo. Não, não é. vai mesmo não, fica aqui com a mamãe". Nossa, então o que que os pais podem fazer prejudicando esse sintoma mais Uhum. ansioso ou esse perfil mais ansioso? Começam a reforçar a A resposta ansiedade, natural é. da ansiedade, que é fugir do Aham, desconforto, né, daquelas situações que eliciam essa exato. sensação. Então, os pais também precisam cuidar, porque eles podem auxiliar essa criança a enfrentar a ansiedade ou a reforçar essa resposta de se De esquivar, fuga. de Aham, fugir aham. dessas situações. Então, os pais, no tratamento Perfeito. da ansiedade, têm um impacto muito Muito grande. grande. É exatamente isso, porque às vezes a criança vai sentir ansiedade, a primeira coisa que ela vai fazer é querer fugir daquele estímulo, né? Por exemplo, Uhum. eu tenho que apresentar um trabalho na escola. Aquilo me gera muita ansiedade, aí eu falto. Né? Aí os pais falam: não, ele tá muito nervoso, ele não vai conseguir apresentar, e deixa com que ele E às falte, vezes os pais lembram: "Nossa, né? também na minha época era tão difícil, não É. precisa viver isso daqui não". Aham, E aí aham. não é um outro lado também de pais que nunca viveram isso e não entendem, É. que fala assim: "Não, você vai, né, Vai. vou te jogar lá na água, para você tem que Exatamente. aprender a Tem, perder o medo". tem que aprender, não tem que ter medo. Todo mundo tá fazendo lá, todo mundo tá fazendo, né? Então é um equilíbrio, né, da É. gente expor gradualmente essa criança, oferecendo o suporte emocional que ela precisa naquele momento, Uhum. sem que ela se sinta ali, vulnerável e desprotegida para algo que ela ainda não dá conta de lidar, e também, ao mesmo tempo, sem reforçar as Exato. estratégias que ela tem, que é de fugir, né, dos desafios. Dos desafios. É, a ansiedade ela envolve um tratamento complexo mas também de bons resultados, Sim, né, Nath? sim, Que envolve ali a criança e a família. E certamente, se você identificou alguns sintomas, né, acho que a ajuda psicológica faria muito bem para a criança. com certeza. Então procure aí um especialista para ajudar vocês, né, a sua família e essa criança, para que ela não tenha desfechos futuros, né, com o impacto dessa ansiedade que se iniciou na infância e na adolescência. É isso. É isso. Até o próximo episódio, pessoal.